Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos ilumina, é a palavra de Deus que nos conduz, é a palavra de Deus que nos direciona a cada dia. Eu estou convidando você, vamos juntos meditar a palavra do Senhor, vamos juntos enriquecer nosso espírito, encher nossa alma da palavra que nos dá vida. Abra seu coração, abra sua Bíblia, vamos nos colocar na presença de Deus, implorando a sua misericórdia por meio da sua palavra que venha em nosso socorro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco diante da Tua presença, meu Pai, implorando o Teu amor e a Tua misericórdia. Eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, implorando a Tua graça, a Tua bênção, a Tua luz e a Tua proteção. Venha em meu auxílio, venha em meu socorro, venha me dirigir, venha me governar, venha me iluminar por meio da Tua palavra, Senhor, porque só o Senhor tens palavras de vida eterna. Guardai-me, iluminai-me, protegei-me, direcionai-me, Senhor, a cada dia da minha vida, para que em tudo eu possa fazer a Tua vontade. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Que bênção é a palavra de Deus que nos guia. Que bênção é a palavra de Deus que nos ilumina a cada dia. Vamos então abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 12. E é assim que a palavra de Deus vai falar e dirigir o nosso coração. Entretanto, ajuntaram-se milhares de pessoas, a ponto de uns atropelarem os outros, e Jesus começou a falar, em primeiro lugar, aos seus discípulos. Então preste atenção no contexto, porque o contexto vai nos ajudar a compreender o texto. Milhares de pessoas estão ali se ajuntando ao redor de Jesus. E essas pessoas se ajuntando, você pensa, o que é a multidão ali se ajuntando e um começa a atropelar o outro, passar por cima do outro? Porque quando a gente está, às vezes, no meio de uma multidão, a gente perde a visão do todo e se preocupa somente com a gente. Então, no meio do tumulto, Jesus não perdeu a serenidade. Então, ele voltou-se aos seus discípulos. Olha, meus discípulos, preste atenção. Então, primeira coisa, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, no versículo 1b, porque o versículo grande tem duas, às vezes três partes, aqui tem duas partes, então o versículo b tem uma ordem, né, de Jesus para nós. Que ordem é essa? Versículo 12b, guardai-vos do fermento dos fariseus. Você sabe que fermento é aquilo que leveda a massa, né? Você, mulher, entende isso muito melhor do que eu. Então é aquilo que dá consistência para a massa que você está fazendo, o bolo, seja lá o que você estiver fazendo. E qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Eu quero só lembrar, contextualizar você, que os fariseus eram pessoas muito religiosas, viu? Não fique pensando que fariseus eram pessoas do mundo, não, que é o contrário. Eram pessoas muito religiosas. Eram pessoas que rezavam muito, pessoas que pagavam dízimo, pessoas que estavam sempre nas sinagogas, pessoas que tinham uma vivência religiosa muito estrita, né? Assim, era de uma observância sem igual, eram muito moralistas, observavam tudo. Porém, tinha uma característica que Jesus está chamando a atenção. E se tem um grupo que Jesus chama a atenção, é aqueles que vivem a religião de uma forma totalmente descabida daquilo que é o foco da religião. E nada é mais nocivo para a vivência religiosa do que a hipocrisia. É por isso que no meio de toda aquela multidão ali, sabe, aquela multidão se aproximando, Jesus advertiu os seus, preste atenção, vocês se cuidem para não viver a religião da mesma forma.
Eu, você, nós que somos os discípulos de Jesus hoje, ele está no meio de uma multidão de coisas que estão ao nosso redor nos chamando a atenção. Nos guardemos do fermento dos fariseus. Esse fermento se chama hipocrisia. Por quê? Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito, tudo o que tiverdes dito no escuro, será ouvido à luz do dia. O que tiverdes falado ao pé do ouvido, nos quartos, será proclamado desde os telhados. Porque a hipocrisia é achar que aquilo que a gente faz em segredo, escondido, isso vem à tona, isso vem à luz. Primeiro vem pelo comportamento, a gente logo percebe, ele fala uma coisa, mas o que ele vive é outra. Depois as obras se manifestam. Depois as próprias trevas manifestam o que fazemos no oculto. Né? Então, cuidado com aquilo que nós fazemos escondido, lá, secretamente. Mas ninguém sabe. Peraí, você está chamando Deus de ninguém? Porque Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Mas ninguém está vendo, mas Deus é ninguém? Aí realmente dá para ver que a relação com Deus é uma relação hipócrita mesmo, obscura. Porque nós estamos ignorando o Deus que vê todas as coisas. Nós estamos ignorando aquele a quem nós servimos. A religião da aparência é aquela que eu faço somente para que os outros veem. A religião da verdade é aquilo que eu faço, acima de tudo, para o que Deus vê. Deus que vê o oculto, Deus que vê todas as coisas, é para Ele que eu manifesto o que eu realmente sou. Né? Então, não tenha receio, porque o que fazemos de oculto, ele vai ser revelado, o que fazemos de escondido vai ser conhecido, e o que muitas vezes vivemos aí na escuridão, né? Sabe, muitas vezes vivemos situações complicadas na vida, porque começamos a ter coisinhas escondidas, secretas e tudo mais, isso depois vira um engodo, isso depois vira uma confusão. Então, o que é melhor é viver a transparência, viver a verdade, nada que seja oculto. E Jesus continua dizendo: a vós, porém, meus amigos, eu digo, vocês não tenham medo, vocês não tenham receio daqueles que matam o corpo, e só matam o corpo porque depois não podem fazer nada. Vou mostrar-vos a quem vocês devem temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos à geena. Sim, eu vos digo, a esse deveis temer. Né? Então, se nós temos que ter, aqui não é o medo, mas aqui é o respeito e a preocupação é com Deus. Esse sim que conhece todas as coisas. Às vezes eu tenho receio, o que as pessoas podem falar, pensar, ou eu tenho receio daquilo que pode me matar. Desculpa, pode me matar, mas no sentido da vida aqui humana, a vida eterna ele jamais pode tirar de mim. Agora Deus pode. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Está pensando, Jesus, pode se vender 5 pardais só por 2 moedinhas? No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Eu não sei quantos cabelos tem na minha cabeça, mas Deus sabe. Não precisamos ter medo. Nós valemos mais do que muitos pardais. Pode juntar todos os pardais, não tem o valor que eu tenho. Por isso eu digo-vos, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, todo aquele que me testemunhar diante dos homens, e o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Mas quem me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Naquele tremendo e glorioso dia, ou no dia do nosso julgamento, nós estaremos diante do trono de Deus. Nós estaremos diante da misericórdia de Deus. Aí você vai perguntar, você vai ali perguntar, né? O que Deus vai dizer de mim? O que é que o Filho do Homem, Jesus, vai se declarar diante do Pai, diante dos anjos? Quem se declarou por ele,
amá-lo com a vida e verdade, será também declarado diante de Deus e dos anjos. Quem o negou será também renegado. Essa que é a verdade, outro princípio eterno, versículo 8 e versículo 9. A todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Tá? Às vezes até você não acolheu Jesus, mas vai ser perdoado. Agora, quem blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E muitas vezes as pessoas não entendem o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é, acima de tudo, a negação da obra de Deus, a negação da ação de Deus. A negação da ação de Deus é querer atribuir a Deus, querer atribuir ao demônio aquilo que é de Deus. É a pessoa ter a consciência da verdade e aquela verdade ser negada. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com o que respondereis. Por essa hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje nós vimos um sentido negativo da palavra fermento. Quase sempre Jesus diz que nós somos o fermento na massa, mas aqui Jesus está falando do fermento dos fariseus e dizendo que esse fermento é a hipocrisia. Isso é uma coisa bem chata, inclusive, para a gente, porque nos faz perceber como que as atitudes que nós colocamos na nossa vida, nas relações que nós temos, elas são capazes de fermentar, de levedar as coisas e fazer com que elas inchem, com que elas cresçam, como aconteceu no meio dos fariseus. Alguém um dia começou com a hipocrisia e todos ali acabaram seguindo esse caminho. Todos, eu digo, essa liderança dos fariseus, porque os fariseus eram realmente um grupo muito amplo e muito bom. Quase todos os discípulos de Jesus são fariseus, mas tem uma liderança complicada que é essa que se confronta aqui com Jesus. Então ele está falando dos líderes dos fariseus. Mas vejam como é complicado. Essa palavra hipocrisia, ao pé da letra, o hipócrita lá atrás era o ator de teatro, que chegava representando alguém, fingindo ser uma outra pessoa, né? E falava, né? Como se fosse alguém hoje numa novela, num filme, alguém assim. E aquela não é a vida real da pessoa, mas ela está se fazendo passar por aquilo ali. O hipócrita era esse. Depois, que era, claro, um grande hipócrita, era um grande ator. Mas aí, isso sendo trazido para a vida, essa palavra começou a ter um sentido totalmente negativo, que é o sentido de que é alguém que falseia a sua própria existência, finge ser quem ela não é. Na frente dos outros, se apresenta como um grande personagem, né? De fala, de não sei o quê, de tananá, tudo ajustadinho. E depois, quando a gente vai ver no concreto, não tem nada daquilo. Infelizmente, essa hipocrisia, dita aqui dessa forma, hoje em dia nós temos disseminado por muitos pontos, inclusive redes sociais, às vezes as tão chamadas celebridades que nós encontramos por aí, que podem até ser modelo dentro da arte que fazem, mas estão muito longe de serem modelos morais. E que, por causa disso, podem cantar muito bem, tocar muito bem, atuar muito bem, mas quando vão dar conselhos a outras pessoas, aí elas mostram de verdade o que elas têm por dentro. E eu não as estou acusando, estou dizendo que existe uma distinção, né? Uma coisa é quando a gente se apresenta e as pessoas nos veem e gostam da arte que nós realizamos. A outra coisa é a nossa vida concreta. Muita gente, às vezes, tem uma vida muito triste e se coloca como sendo um modelo de alegria, de felicidade. Quanta gente hoje em dia, inclusive, vende curso ensinando as pessoas a serem felizes, né? E aquela pessoa mesmo ali está simplesmente repetindo o que ela viu num outro curso que dizia como ela devia ser feliz, porque ela foi fazer aquele curso porque não estava feliz. Então, isso é sempre importante a gente ter diante dos nossos olhos. Eu não digo a mera questão da hipocrisia, mas percebermos quando as pessoas têm dificuldade em viver a autenticidade das suas vidas, porque às vezes é complicado a gente assumir que os defeitos que possuímos, nós assumirmos os defeitos que possuímos, as situações que gostaríamos que fosse diferente, aquilo que nós fracassamos, às vezes é difícil fazer isso. E às vezes as pessoas ensaiam uma coisa bem bonita. E no final das contas, é importante que nós tenhamos os bons olhos, porque assim como Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus, eu diria a mesma coisa. Cuidado com o fermento daqueles que dizem que a vida é muito fácil, muito simples e pode ser vivida de maneira bem tranquila, porque no fundo, viver é lutar. Viver de verdade é um grande desafio, uma grande aventura que pode ser muito bom, mas sempre vai encontrar também alguns dias frios. Que a tua palavra esteja em mim, que a tua palavra esteja no meu coração,
Que a Tua palavra me liberte de toda e qualquer hipocrisia, Senhor. Que a Tua palavra me ensine a ser autêntico a cada dia, nas menores coisas, nas coisas mais escondidas. Que a Tua palavra me ensine a caminhar na Tua presença, e na Tua presença eu quero viver todos os dias da minha vida. Dai-me, Senhor, a Tua graça. Dai-me, Senhor, a Tua bênção. Dai-me, Senhor, a Tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração, muita luz de Deus conduzindo os seus passos a cada dia da sua vida. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia.